Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã. Professor Odimar, seu bom dia. Bom dia a todos, é um prazer imenso retornar a este espaço e eu gostaria de deixar uma frase aqui para a reflexão de todos. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus haveres, mas sim em diminuir tua cobiça. O autor dessa frase é Epicuro. Marcos, para o teu bom dia. Bom dia, professor Limar, bom dia, professora Zambuja, os nossos amigos telespectadores. E a minha reflexão é: aquele que coloca a sua felicidade nos bens materiais, pensa que é o que tem. Ou seja, os irmãos e as irmãs estão percebendo que o nosso tema de hoje é extremamente momentâneo, atual, porque nós vamos falar da riqueza. É isso, professor Limar, é isso, meu irmão Marcos. Né? A salvação dos ricos. Então aproximou-se deles um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos, mestre? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Professor. Nós temos aí a expressão do desejo do jovem de adquirir a vida eterna. Ora, ele chega até Jesus, faz esta proposta. Bom, mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Esse é o desejo dele. Bom, cumpre os mandamentos. Mas que mandamentos? E aí, então, Jesus relaciona os mandamentos. Né? Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo, cumpre todos eles. Muito bem. O jovem, olha, tenho guardado isso desde que cheguei à mocidade. O que é que me falta ainda? E aí está exatamente a grande lição presente nesta passagem. Jesus coloca de forma clara, a nu, o fundo do pensamento daquele jovem. O que faltava para ele era o desapego. Porque ele propõe, e ele era um jovem rico, propõe a ele: se tu queres ser bom, vai. Vende tudo o que tu tens. Olha o desapego. Depois dá aos pobres. E aí tu vem e me segue. O jovem desistiu dessa proposta, dessa intenção. Por quê? Porque o desejo dele não ia até esse extremo do desapego, de se libertar daquelas riquezas, daqueles bens que ele temporariamente possuía. E, consequentemente, o desejo de adquirir a vida eterna não era tão intenso assim a ponto dele se desapegar.
Ora, trazendo isso para a nossa realidade, cabe a gente perguntar assim, mas qual é o meu desejo, qual é a intensidade do meu desejo de possuir a vida eterna? Até onde vai? Porque muitas vezes a gente observa que, com a riqueza, nós caímos numa zona de conforto e ficamos ali acomodados naquela situação. Temos as coisas mais imediatas, mais necessárias, e nós, consequentemente, não queremos mudar essa situação. O fato é de que a morte chega para todos. E quando ela chega, ela nos arranca dessa situação. E despreparados, nós percebemos que muitas vezes estamos pobres quando chegamos na dimensão espiritual. Aliás, eu careço de fontes, naturalmente, para fazer essa afirmação, mas até aceito ajuda. Dizem que esse jovem, e parece-nos que, não sei se foi a Amália Domingo Soler que fala disso, mas que este jovem seria, vejam bem, futuro do pretérito, seria a Miramês. E que ele, depois desta experiência, ele era um competidor de bigas e vai competir no circo em Roma. E era famoso naquelas competições. E esse jovem acaba desencarnando nessa competição depois desse diálogo com Jesus. E perde aquela oportunidade ímpar da sua reencarnação depois desse diálogo com o mestre. Fica, pelo menos, como ilustração, né? Sem ter ainda, naturalmente, as fontes ideais. Irmão Marcos. Bom, nós temos como ponto, que é o capítulo, esse capítulo é o capítulo 16 do nosso Evangelho, né, que trata sobre a riqueza. E que é um ponto que muitas religiões aí fogem de discutir, interessante isso, né? E Kardec tomou esse cuidado de trazer mais esse ensino moral do Cristo para dentro da nossa doutrina, da querida doutrina. Nós temos aqui num segundo momento uma passagem que nos fala da avareza, né, que é do apego, do apego aos bens materiais, de se guardar o dinheiro e não repartir. E ela inicia então com uma passagem em que um homem no meio da multidão pede a Jesus que fale para o irmão dele dividir a herança que coube aos dois. E Jesus responde, né, quem me constituiu a mim em juiz ou impartidor de vós outros? E é interessante isso, porque Jesus responde isso demonstrando que ele veio para nos ensinar as leis divinas. E cabe, então, os bens materiais, cabem a nós, humanidade, resolvermos esses problemas. Ele se demonstra mais uma vez a riqueza da espiritualidade de Jesus nessa passagem. E depois Jesus disse, né, para esse homem, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. É interessante que as pessoas, tudo que o Evangelho nos traz é que nós nos desapeguemos dos bens materiais, e que não é ruim que nós os tenhamos, mas que nós saibamos usá-los e dar a devida importância que eles têm na nossa vida, e não ser de suma importância e a nossa felicidade estar ligada diretamente a eles. É interessante a passagem, porque ontem à noite eu estava lendo um livro, justamente, um livro do Luiz Sérgio, que ele auxilia, então, no momento do livro, é um homem de 40 anos, e mais adiante, outro auxílio que ele dá, um rapaz de 25 anos. E ambos eram muito ricos e extremamente ligados aos seus bens materiais. E a primeira coisa que eles perguntam quando chegam lá no plano espiritual, logo que acordam, depois de terem sido socorridos, é onde é que estão minhas coisas. E se sentem nus. Se sentem completamente nus. E se sentem pouco importantes. Por quê? Porque eles só eram importantes quando tinham. O tamanho da ligação que essas pessoas têm com seus bens materiais, do ser e do ter. Né? Quando o que nós dizemos aqui, que a doutrina espírita diz para nós, é que nos intervalos das nossas encarnações,
quando nós estamos no plano espiritual, é que nós avaliamos o que realmente nós temos. Quais são as riquezas que nós carregamos, que nós amealhamos durante a última existência que tivemos. Então, você veja, as pessoas se sentem completamente desamparadas porque não encontram aqueles bens materiais que elas tinham, as contas bancárias. Pergunta dos ternos italianos, até me lembrei agora das suas gravatas italianas, porque ele estava se sentindo um mendigo com a roupa que ele estava, porque a roupa que ele estava no caixão, que eles botaram um terno nele que ele não gostava. Ó, vejam o apego, né? Até isso importava para aquele cidadão. E logo após Jesus, então, demonstrar essa desimportância que os bens materiais têm com relação aos tesouros do céu, né? Ele contou uma parábola, que é aquela parábola do agricultor que havia colhido muito, né? Que havia colhido demais e os silos que eles tinham eram muito pequenos. Ele não tinha onde armazenar. Então ele pensou assim, não, mas eu não vou ficar sem a minha colheita, eu vou construir silos maiores ainda e vou armazenar toda aquela minha colheita dentro desses meus silos enormes. E aí Jesus conta que, ao final, né, Deus teria chegado para esse homem e dito, és tolo, porque ainda esta noite eu vou colher tua alma. E tudo aquilo que tu guardou, tu vai ficar para quem? Então, é justamente disso que nós estamos falando aqui. Não adianta nada nós estarmos apegados às nossas coisas. Elas são meios. Por óbvio que nós devemos ser prudentes, porque já foi dito pelo professor Limar aqui em outros programas que nós não devemos ser um peso para a sociedade. Ou seja, nós devemos ser prudentes com aquilo que nós ganhamos. Nós devemos ter as nossas reservas, até por motivo de alguma doença, alguma familiar que tiver uma necessidade. Agora, o quanto isso é necessário, né? O quanto é a nossa consciência que vai dizer, né? O quanto que nós devemos amealhar. Então, não é que ter dinheiro é ruim. Ser rico é ser ruim, né? Ser rico é uma oportunidade aqui na Terra, assim como ser pobre. Só que é uma oportunidade mais difícil ainda da pessoa que é submetida à riqueza de vencer. Porque estão abertas as portas do materialismo, né? E das baixas sensações, professor Zambuja. Na realidade são provas, né, que nós estamos submetidos, a prova da riqueza e a prova da miséria. São testes. São testes. Professor Marcos, nós já estamos no final do nosso primeiro, vamos chamar de parágrafo, né, aqui do nosso programa. Voltamos em seguida, continuando a discutir a riqueza, difícil, complicado. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Estamos retornando com o nosso programa, hoje falando sobre a riqueza. A riqueza. Professor, todo rico está proibido de alcançar o céu? Não, de forma alguma, né? Nós temos a passagem de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os encarregados de recolher as taxas, os impostos, que o povo não gostava. E então, por extensão, não gostava dos publicanos. Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem muito rico, baixinho. Jesus estava vindo e Zaqueu sobe num sicômoro, uma pequena árvore, né? Sobe ali para ver o mestre. Quando o mestre está passando por ali, olha para ele e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, porquanto é preciso hoje que me hospedes em tua casa. Pronto. Foi o que bastou para o povo já falar mal. Né? Ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Por quê? Porque ele vivia da cobrança de impostos. Zaqueu, muito feliz mesmo, ele diz que ao mestre que ele faz o bem, ele faz a caridade, que ele dá metade dos bens que ele possui para os pobres, e que se prejudicou alguém, indeniza em 4 outras partes. E Jesus diz textualmente assim:
Essa casa hoje recebeu a salvação, porque esse também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Então, a prova da riqueza a que estava sendo submetido Zaqueu, ela foi prova vencida. Portanto, a pergunta que me é formulada: todo rico é proibido de alcançar o reino dos céus? Não, muito antes pelo contrário. Né? Mas como uma amiga nossa recentemente nos trouxe à baila essa questão, o reino dos céus está dentro de nós. Tá? Nós estamos apoiados textualmente naquilo que diz Jesus, mas a reflexão que ela nos propõe é extremamente profunda, porque céu e inferno são estados da alma. Nós podemos estar num local difícil, conturbado, complicado, e nós estarmos em paz. Nós estarmos no céu. Nós estarmos vivendo com um amor no coração. Tá? Em contrapartida, às vezes, nós estamos num local maravilhoso, extremamente sofridos, perturbados, confusos, alimentando ódio no coração, e aí estamos no inferno. Então não é uma questão de um espaço físico, de um local físico, mas sim de um estado de nossa alma. Isso é importante que a gente diga assim. Irmão Marcos, este assunto comporta muito mais discussões. Me responda, por exemplo, existem maus ricos? Existem maus ricos. Eu queria completar ali o pensamento do professor Limar, porque o reino dos céus está dentro de nós, e eu acho que eu entendi o que a nossa amiga quis dizer. Nós podemos ter ganho na Mega Sena, e a nossa vida pode se transformar no verdadeiro inferno, enquanto que aquele que está lá com os seus poucos ganhos continua vivendo a sua vida com a consciência tranquila. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. É o estado da alma, como havia dito o professor. Mas nós temos como, a pergunta do professor Zambuja do mal rico, nós temos como exemplo trazido no nosso evangelho a parábola do mal rico, que é a parábola que fala nos traz sobre Lázaro, que Lázaro vivia à porta, então, deste homem muito rico, e o homem rico não lhe dava, senão, algumas migalhas, ou nem as migalhas que caíam da sua mesa. E Lázaro teve uma existência muito sofrida, com muitas doenças, muitos males, e depois, no plano espiritual, as situações se invertem, né? Aparece, então, o rico que fez mau uso da sua riqueza nos tormentos de um estado de alma infernal, e Lázaro, né, então, vivendo o descanso merecido no reino dos céus. Isso é uma demonstração que Jesus nos dá do que nos espera se nós nos utilizarmos mal, as pessoas mais alquiladas, né, se utilizarem mal dos recursos que têm. No mundo nós temos exemplos disso hoje em dia, nós temos pessoas que daquilo que sobra de todos os seus investimentos no mundo dos negócios, investem em outras formas de obtenção de energia, a reciclagem do lixo, a dessalinização da água, para a humanidade avançar cada vez mais, né, e poluir menos o meio ambiente. É uma questão, acho que vai ser tratada mais adiante pelo professor. Mas nós temos aquelas pessoas que se utilizam, recebem essa grande oportunidade, que é a oportunidade da riqueza, e fazem mau uso só do seu proveito próprio e direcionando isso para as baixas sensações. Me lembrei do Jorge. Jorge era aquele mendigo que ia na Casa da Prece, né? Lá visitar o Chico às vezes, assim. Então ele entrava e Chico estava atendendo as pessoas e parava tudo. E aí ele ia lá e o Jorge tinha feridas nos lábios, ele beijava o Jorge. E o Jorge beijava ele. E às vezes até assim, tinha um gotejamento de sangue do lábio do Jorge, ficava no rosto do Chico, e o Chico deixava, não estava nem aí. E aí o Chico conversava, e as pessoas que estavam lá, todas elas esperando impacientemente para serem atendidas,
E o Jorge dava toda uma importância, o Chico dava toda uma importância para o Jorge, e pedia para o Jorge declamar as poesias tal, e aí dava um trocadinho simbólico no final para o Jorge, então o Jorge se despedia. E as pessoas não gostavam da presença do Jorge, né? E o Chico abraçava ele, beijava. Depois, um dia, muitos anos depois, o Jorge veio a desencarnar e nos conta Emmanuel que quem teria vindo buscá-lo seria o nosso próprio mestre. Então, nem tudo é o que parece, meus irmãos. Professor, isto nos leva a uma outra questão. A riqueza é um obstáculo à salvação? Como eu disse anteriormente, a riqueza é uma prova, uma das provas mais difíceis, porque ela gera a tentação, ela gera o apego, ela gera uma fascinação muito grande naquele que a possui. A consequência natural disso é que quando entra esse indivíduo, e obrigatoriamente por força do desencarne, esse mecanismo natural, né, ele desencarna no mundo material, porque todos nós vamos um dia passar por isso, e o caixãozinho não tem gaveta, né? Então ele não leva nada, e ele chega do outro lado ainda apegado a estes bens. E isso gera um sofrimento muito grande nesse espírito. Isso gera uma dificuldade muito grande para ele lidar com essa realidade. Justamente porque está apegado ao dinheiro. Então, ele quer permanecer na casa que ele habitava. Ele se torna, digamos assim, um espírito obsessor, perseguindo as pessoas que agora estão morando ali, que compraram aquele espaço legalmente, né? Mas ele diz, não, ainda é meu. Isto é meu. E a gente, às vezes, fica insistindo. Então, na realidade, ela é um obstáculo, mas não é um obstáculo intransponível. Dá para a gente vencer com certeza, né? Mas é muito mais difícil do que a pobreza, com certeza. E nos leva, Marcos, a lhe perguntar: a posse da riqueza tem utilidade? Tem utilidade, sim. Nós até temos alguns exemplos aí na Terra, não gostaria de trazer nomes, né? Mas são pessoas que provavelmente serão, no plano espiritual, depois muito admiradas. Que, como eu até havia falado antes, pessoas que investem, que não amealham a fortuna que têm e ficam guardando. Elas investem em descobertas, em pesquisas de doenças, em pesquisas de como colher melhor os recursos da terra, com relação à comunicação, à informática, no campo da tecnologia, né, no campo da alimentação. Então, essa é uma das verdadeiras vertentes da oportunidade que a riqueza traz. A riqueza traz essa oportunidade. Porque você veja, desses dois casos que eu havia dito do livro que eu estava lendo, dois jovens com trabalhadores com bastante recursos, mas acreditavam que só deviam gozar daqueles recursos, né? Poderiam estar auxiliando numa pesquisa aí, pela cura do Alzheimer, investindo recursos de como extrair melhor o alimento por hectare, né? Esse tipo de pesquisa é feita muito hoje em dia. Nós temos a passagem do Evangelho que mostra, né, que nos traz ali: o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber toda a população que ele comporta. Para alimentar esta população, precisa aumentar a produção. Se ela é pouca em determinado país, é preciso buscá-la em outro. Precisam ser desobstruídos os obstáculos materiais que separam os povos. O homem deve extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios mais fáceis para fazê-los com segurança e rapidez, mas para levá-los a efeito precisa de recursos. Então, o investimento em pesquisas que tornem a vida do homem cada vez melhor, né, mais saudável e também menos dolorosa, porque vai que a pessoa investe numa pesquisa de um medicamento importante, né, para uma moléstia que faz com que as pessoas sofram demais. Então, essa pessoa está fazendo um bom uso da riqueza, e foi para isso que Deus a colocou no nosso planeta, professor. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, importante, me parece,
que a riqueza é um poderoso elemento de progresso intelectual. E esse progresso intelectual nos leva a começarmos a questionar e a reconhecer a importância do progresso moral. E aí, quando nós entendemos a importância da prática do bem, da caridade, porque não adianta sermos ricos e não termos segurança. E ficarmos desconfiando que os outros vão nos roubar, que os outros vão surrupiar. Então, é preciso que a gente comece a despertar para a necessidade do progresso moral. E, aliás, não é outro, senão este é o trabalho do Espiritismo. Professor Olimar, irmão Marcos, já estamos encerrando o nosso programa. E passa depressa. Nós poderíamos ficar aqui mais quantas horas falando sobre riqueza, né? Mas vamos encerrar para as suas despedidas por hoje. Eu gostaria de deixar uma frase aqui de Antoine Saint-Exupéry, que diz: também somos ricos das nossas misérias. Está mais do que na hora da gente reduzir essa miséria moral que assola o nosso planeta. Bom dia a todos. Marcos. Tem uma passagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, por Chico. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Um grande abraço a todos. Tenhamos, meus irmãos, minhas irmãs, um excelente domingo, uma ótima e produtiva semana. E domingo que vem estaremos aqui novamente discutindo com os senhores e com as senhoras temas que nós consideramos importantes para a nossa aprendizagem. Haja vista que estamos na escola chamada Planeta Terra para aprender. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis.